Um caso rápido aqui que eu quero falar. Não pretendo fazer introduções, porque é apenas um caso que aconteceu. E vocês sabem que esses causos, eles precisam que se tenha muito cuidado ao contá-los. Então você precisa fazer uma reviravolta, um rodeio, para não expor pessoas, não expor ambientes. Então, o que eu quero falar é o seguinte, como proceder em ambientes em que as mulheres vão em trajes sumários ou provocantes. Por exemplo, num balneário, numa piscina, num clube, na praia, na academia. Como proceder hoje em dia? Se foi o tempo em que as coisas não eram tão tóxicas. Um olhar assim de admiração não poderia desencadear aí uma celeuma terrível. Mas hoje em dia não. Hoje em dia qualquer ato de um homem pode desencadear um grande problema. Vocês viram aquele caso lá do cara que era deficiente visual e que foi acusado lá pela mulher dizendo que ele estava secando ela e o cara não enxergava. Então, quer dizer, a mulherada ela tá numa situação de histeria coletiva. E ao mesmo tempo, as provocações aumentam cada vez mais. Então isso faz com que o homem que não é desperto, ele entre em parafuso. É verdade. O homem não desperto, ele entra numa paranoia porque ele já não sabe o que ele vai fazer. Olha, não olha, disfarça, não disfarça. Aconteceu um caos comigo há muitos anos, mas depois que eu despertei, em que eu estava na academia fazendo um exercício para costas em um lugar bem apertado, um pouco espaço. E aí veio uma modernete, típica, daquelas que pintam o cabelo de loiro, tipo aquela loira oxigenada. Estava com uma leg curta de oncinha e ela queria fazer o exercício stiff. Para quem não sabe, o exercício stiff é um exercício em que você pega a barra com peso e você inclina o corpo para frente, mantendo os seus joelhos não tão estendidos, mas quase estendidos. Uma pequena flexão você deixa. Para que isso?
para que você trabalhe os músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais. E nessa posição, lógico, você fica com... As mulheres fazem muito esse exercício. Há fisiculturistas também que fazem, né? Porque eles precisam desenvolver todas as partes do corpo. Em que você vai ficar com o teu traseiro bem empinado, né? Aí essa moça, ela queria fazer o stiff. O professor arrumou a barra para ela e foi levar para um lugar onde tinha mais espaço. Longe de onde eu estava. Mas não. Ela quis fazer o stiff na minha frente. Isso mesmo. Na minha frente. Mas, não, eu não fugi. Não arredei o meu lugar dali. Mas aí é que está a consciência do homem desperto. Você não vai bancar o cara iludidão, taradão, que vai ficar secando a mulher ali. Por mais que isso seja provocante. Então, por isso que os caras meio que estão enlouquecendo hoje em dia. Porque é um bombardeio de provocações e, ao mesmo tempo, o homem não pode fazer absolutamente nenhum gesto. Isso leva os caras a meio que pirar. Mas isso é porque eles estão ainda nos velhos tempos. Eles não acordaram, eles não perceberam que as coisas mudaram. Então, resumindo, ela fez o stiff ali da minha frente e eu continuei fazendo o meu exercício normalmente. Não sequei ela, sequei que eu digo assim, não fiquei olhando para ela. Eu não sei o que ela pretendia. Pode ser um exibicionismo, uma provocação, sabe-se lá o que é. Mas eu continuei ali. Eu não arredei pé. Continuei fazendo o meu exercício e ela ali na frente. Continuou séria, eu continuei sério e até que ela terminou o exercício e saiu dali. E eu ainda fiz umas 2 séries. Então, nesse caso, o cara que não é desperto, o cara que ainda acha que sair olhando para uma mulher não tem perigo nenhum, ele pode arrumar uma bela de uma encrenca. Pelo menos aí aguentar alguns desaforos. E aí vocês sabem, se você vai aguentar desaforo, estando certo, você não vai aguentar desaforo.
você vai falar também. Vai dizer não. Não estou te olhando. Por que você veio fazer o exercício justamente na minha frente? Não tinha outro espaço para você fazer? Teve um caso também agora de um vídeo recente em que a mulher estava se queixando que tinha um homem olhando ela e aí o namorado veio e ficou atrás dela. Ora, as mulheres têm que ter consciência de não fazer coisas que para o homem é difícil de contrabalancear isso aí. Não são todos os homens espertos, mas elas fazem isso, parece que como um teste, para ver até onde vai o teu limite. Que atitude você vai tomar? Aí, como eu não tomei atitude nenhuma, pronto, acabou. Mas agora vocês fiquem pensando, por que ela não escolheu outro lugar? Por que ela tinha que fazer justamente na minha frente? Então, senhores, a sorte que eu já estava desperto, porque se você é aquele manginão, bobalhão, você vai ficar ali achando que poderá conseguir alguma coisa e você no fim vai se enrolar todo. Então, senhores, muito cuidado com essas atitudes provocativas delas. Porque vocês não sabem o que elas estão pretendendo. Pode ser que elas estejam prontas para armar um barraco. Pode ser que elas estejam tentando apenas fazer um teste contigo. Um exibicionismo, um narcisismo. Você não sabe. Então fique na tua. Não demonstre aquela paspalhice de ficar secando a mulher ali. Então, certas coisas nós podemos evitar, mas vocês têm que ter consciência de serem homens que vão manter o padrão. Vocês têm que manter o padrão. Se vocês não manterem o padrão, vai acontecer coisas. E é isso que eu não quero que aconteça com os senhores. Então, pessoal, era esse o caos de hoje que aconteceu comigo há muito tempo. E felizmente não aconteceu mais, porque eu já evito, quando eu vejo uma mulher assim, fazendo um exercício, um determinado exercício que se expõe mais o corpo, eu já evito e vou lá para um outro canto. Então, fica a dica aí para os senhores. Evitar complicações de graça. Era isso aí.